Chama-se Os Crimes Inocentes e é o título do mais recente trabalho literário, o primeiro romance de Gabriel Magalhães, professor de literatura na Universidade da Beira Interior e que há 4 anos, como o tempo passa, professor, recebemos neste programa devido ao livro Como Sobreviver a Portugal, continuando a ser português. Agora regressa com estes Crimes Inocentes. Muito bem-vindo de novo ao Germano Campos, entrevista aqui da RDP Internacional. Professor, o título parece encerrar uma contradição. Os crimes inocentes. Será assim? Muito obrigado. Bem, não penso que todas as épocas cometeram crimes que na altura não foram considerados como tais. Nós, por exemplo, olhamos hoje para o circo romano, vemos aqueles gladiadores a matarem-se uns aos outros e dizemos que barbaridade, como é que eles podiam ver isto como se fosse futebol. As touradas andam lá perto. As touradas andam lá perto, mas aqui em Portugal ainda temos pior, que é os autos de fé na altura da Inquisição, que as pessoas iam ver como se fossem autênticos espetáculos e até viam a direção do vento para ver o ritmo a que iam arder as vítimas, porque se o vento soprava de uma determinada maneira, as vítimas ardiam de uma forma mais espetacular. Tudo isto na altura não foi sentido como crime pelas pessoas que viviam estas experiências. Mas depois é curioso, nós percebemos os crimes das épocas anteriores, mas não percebemos os nossos próprios crimes. Pois claro, porque esses só vão ser analisados posteriormente, daqui a 5 ou 6 séculos. E, exatamente, só que os Crimes Inocentes procura dar a possibilidade ao leitor de ver esses crimes já na atualidade e, se possível, ficar isento deles e, se possível, evitar ou ajudar as outras pessoas a não os cometerem. Os crimes inocentes são os mais perigosos que há. Depois há os erros judiciários. Isso é outra coisa. Pessoas que estão presas, por exemplo, ou até que se condenadas à morte e que mais tarde vêm a ser inocentadas. Bem, mas isso já não era um romance, isso já era uma enciclopédia. Porque, de facto... Ou uma Wikipédia, como agora... Ou uma Wikipédia, porque, de facto, a história dos tribunais é uma história particularmente de pesadelo. Em Portugal ou no mundo? Eu penso que no mundo. Penso que os sistemas judiciais, pelo menos, obviamente, desde este recanto português, eu não tenho autoridade para falar do mundo inteiro, não o conheço, mas no caso europeu e até nos Estados Unidos, no Ocidente, os tribunais estão-se a tornar um labirinto onde nós vemos a própria confusão que habita a nossa alma neste momento. Mas de que forma é que isso se traduz, por exemplo, num romance que ainda por cima começa num dos sítios mais emblemáticos de Lisboa, o Museu dos Coches? O Museu dos Coches é um sítio fantástico, é um sítio onde a minha esposa, Maria do Rosário, já esteve no Museu dos Coches e eu de facto achei muito, muito curioso o espaço, o ambiente, as pessoas, achei que era... Mas sugere-lhe algum tipo de ambiente criminoso? Sem dúvida, aquilo, eu penso que se a Agatha Christie tivesse nascido em Lisboa, se alguma daquelas autoras de policiais inglesas tivesse nascido em Lisboa, tivesse conhecido Lisboa, é provável que aparecessem cadáveres nos coches do Museu dos Coches. Dentro ou fora? Depende, primeiro dentro, depois fora, porventura, mas cadáveres suficientes para haver um romance policial. Mas o seu romance é atual? É atual, passa-se em 2015 e é uma possibilidade de nós nos vermos ao espelho. Não é só um romance policial para nos entretermos a detectar quem é o assassino, quem é o culpado, é também uma possibilidade de nós espreitarmos aquilo que somos nessa obra, portanto... É um romance dentro daquilo que se chama o género negro, o retrato social. Mas isso é uma espécie de ida ao psiquiatra? Não, em primeiro lugar porque é mais barato. Do que ir ao psiquiatra? É mais barato. E em segundo lugar porque a pessoa gera o seu próprio percurso ao longo do livro. É uma coisa que eu acho admirável nos romances. Às vezes os leitores não se apercebem de que também são escritores e que, sem haver o escritor que vive no leitor, quando chega a altura de conviver com uma obra, o livro não chega a acontecer. Mas não há aqueles que fazem batota e vão ao final ver as soluções? Neste caso, se forem ao final ver as soluções, não percebem. É preciso fazer o percurso todo. Muito bem feito. Não é? Bem feito porque eles têm que ler o livro até ao fim. Sim, mas ao mesmo tempo há o respeito de transformar aquilo numa pequena ondulação, não digo tão intensa como as da Montanha Russa, mas é como se fosse um baile em que os capítulos vão alternando uns com os outros de maneira a evitar que o leitor se aborreça. É uma coisa que eu acho que é muito importante fazermos na cultura portuguesa, é convencermos os nossos leitores a serem felizes. Isso é uma técnica?
Não é uma técnica. Às vezes os leitores portugueses gostam de sofrer, gostam que o livro seja muito complicado, espesso, e quando não estão a ler, quando não estão a gostar e quando não estão a perceber, ei, que livro fantástico! E eu gostava Perdão. Quando não estão a perceber... Quando não estão a perceber e quando estão a achar a leitura difícil e complicada Acham e que isso é labiríntica, fantástico? às vezes acontece, porque nós temos a impressão de que um livro deve ser uma coisa complexa, densa, intelectual, e eu milito por um livro, eu defendo um livro em que o leitor se sinta feliz, em que se sinta em sua casa. Que não tenha que ir novamente 3 vezes à página anterior para perceber a página seguinte. Exatamente. E que não precise, depois de dizer coisas muito inteligentes à mulher, para compensar o aborrecimento de ter lido esse livro. Já lhe aconteceu a algum leitor dizer isso? Felizmente, eu sou professor, como sabe, o meu trabalho, os meus leitores começaram... Os seus leitores, também seus alunos. Não, lá está, eu separo as duas coisas. Não, mas se calhar há alunos que gostam de o ler. Há alunos que gostam de me ler. Não diria todos, pronto. Mas não sejamos muito abrangentes. Eu sei, mas essa é a forma de nos mantermos amigos depois das aulas terem acabado. Eu faço essa separação sempre enquanto os alunos são alunos, isto é, naquele momento em que eu estou a ter aulas com eles, uma coisa são as aulas que eu dou, outra coisa são os livros que eu escrevo, e evito que as duas áreas se contaminem, porque isso é um bocado perigoso. Depois, quando eles já não têm cadeiras minhas, muitos interessam-se pelos livros e tenho tido grandes amizades, mas eu diria que esses alunos já são mais amigos do que alunos. Mas só ia dizer que quando as pessoas se aproximam dos meus livros ficam com receio, porque são livros escritos por um professor e assustam-se, isto vai ser complicado, e depois ficam surpreendidos precisamente por essa vontade que há de os acolher na leitura, mas como se fosse a sua casa. Mas essa é a ideia generalizada que o público tem de um livro escrito por um professor, que é uma coisa hermética, pouco acessível? Digamos que é o primeiro receio que se tem quando a pessoa é mesmo um professor. Portanto, convém não saber primeiro que é professor. Sim, não vem aqui escrito professor Gabriel Magalhães. Sim. São duas coisas diferentes. Não, o professor socialmente tem um lugar, o escritor tem outra, e quando somos professores e escrevemos, nós temos de admitir que existe na nossa vida essa outra personalidade. Olha, o José Rodrigues Santos é professor, é escritor e é apresentador de televisão também. E é jornalista. Sim. Ainda tem essa terceira hipótese de... Essa terceira personalidade. Mas, de qualquer forma, nós, no caso dos que somos só professores e escritores, nós, de facto, temos que admitir que o escritor é uma outra personagem e viver com ela, conviver com ela, é como se fosse aquele livro de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro. O Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Exatamente, e o Mr. Hyde é um bocado o escritor e o Dr. Jekyll é um bocado o professor. E o Gabriel é os dois. Eu sou os dois, e com o tempo o Dr. Jekyll, se Deus quiser, vai ser o professor, e o Mr. Hyde, o Dr. Jekyll vai ser o escritor e o Mr. Hyde vai ser o professor. Vai haver aí uma cambalhota. E quais são as vantagens e as desvantagens já agora dessa troca de lugares? A vantagem, aquilo que eu penso que é mais terrível hoje em dia no ensino, e há pouco estávamos a falar nisso, aqui nesta conversa prévia, é que as novas tecnologias estão de facto a provocar uma erosão cultural brutal. Não significa que as novas tecnologias sejam más, elas são fantásticas, magníficas, mas estão a ser mal usadas. Eu costumo dizer que toda a gente sabe que comer comida rápida a todas as horas, em todas as refeições, toda a gente sabe que isso é mau. Fast food. Fast food, toda a gente sabe isso. Mas em relação às novas tecnologias existe esse desconhecimento, e, portanto, há uma espécie de colesterol mental que se está a instalar, que afeta os jovens. Eles não têm culpa, são jovens magníficos, mas que pensam, e quando nós vamos dar aulas encontramos esse problema que apanhamos com ele em cheio, os professores, e cada vez está a ser mais difícil ensinar, e é uma tarefa que eu exerço com paixão, mas sinto-me como um soldado numa trincheira, com metralhadoras cada vez do outro lado mais perigosas. É uma tarefa ou é uma arte? Não, mas deixe-me só dizer-lhe isto. Eu penso que é muito importante que se comece o mais cedo possível a tomar consciência deste problema. Isto é, que as novas tecnologias são muito boas, mas que é preciso socialmente domesticar, utilizá-las no melhor sentido. E ter consciência que isso é um elemento fundamental do processo formativo. Já lá vamos miuçar exatamente essas novas tecnologias, até aplicadas na edição de livros e na literatura, mas eu perguntava-lhe então se ser professor, nesta altura, professor ainda por cima universitário, é uma tarefa apenas ou é mais do que isso, é mesmo uma arte? É uma tarefa, é uma arte, é uma vocação, é uma forma de dádiva. É muito importante que sintamos
o nosso trabalho como professores não como uma carreira, que obviamente também é, mas não é isso. É uma relação que temos não com grupos, é com cada pessoa. O grupo obviamente interessa, mas cada pessoa, nós temos que tentar ajudar essa pessoa a encontrar o melhor de si própria. É uma tarefa fantástica que os professores têm. No fundo, falávamos há pouco de heterónimos, os alunos também têm os seus, e nós temos de ajudá-los a descobrir essas outras personalidades que vão ser a viagem da sua própria vida. Gabriel é professor de... Sou professor de literatura, que é uma coisa em extinção no ensino. De facto, os alunos leem cada vez menos, e tenho tido uma experiência que ao mesmo tempo é terrível e deliciosa, nas minhas aulas na universidade, os alunos descobrirem, naquela altura e com aquela idade, o prazer da leitura. Estamos a falar de idades entre 18... À volta dos 20 anos. 20 anos. 18, 19, 20... Por regra, 20 anos. 20 anos, enfim, de média, e é nessa altura que eles vão descobrir o prazer da leitura. Ainda recentemente, uma aluna que acabou uma cadeira disse-me ao professor, e era uma boa aluna, foi a que tirou a melhor nota no grupo, e ela disse ao professor, os livros que li até agora foi por obrigação, e nesta cadeira, quando vi 5, 6 livros para ler, eu fiquei assustada, mas cheguei ao fim e realmente gostei de ler, e peço-lhe que nas próximas cadeiras este esquema se mantenha. Repare, isto acontece na universidade, devia acontecer no ensino secundário, até talvez... No primário. Até talvez no primário, exatamente. Então o que é que está de errado nos alunos, no método de ensino e, eventualmente, nas matérias que são lecionadas? Voltemos à questão das novas tecnologias. Eu lembro-me, quando eu era criança, havia televisão, portanto era, digamos, uma primeira vaga desta enorme transformação que aconteceu, mas na televisão os programas tinham uma preocupação educativa. Não está a falar da telescola? Não estou a falar da telescola. Estou a falar daqueles concursos, às vezes, documentários, figuras que faziam palestras na televisão e que eram figuras de referência, etc. Que está no nosso imaginário. E outros, pronto, a televisão tinha uma dimensão de entretenimento, mas sem dúvida também informativa. Nós evoluímos para uma situação em que as crianças e os jovens passam horas e horas e horas, se nós fizermos depois o cômputo ao fim de um ano e depois ao fim de 5 anos, em que, de facto, elas estão expostas a conteúdos que não as enriquecem. E estão a perder tempo de vida. Estão a perder tempo de vida, estão a perder almas possíveis que habitam dentro delas, e isto é um fenómeno de uma gravidade imensa e que na União Europeia, neste momento, já há sinais de alerta. Por exemplo, em França tomou-se uma medida recentemente proibir o uso do telemóvel nas escolas. Na União Europeia já há um programa de incentivo à leitura, procurando que haja postos de leitura nos centros comerciais, etc, etc. Eu penso que vai, de facto, surgir uma consciência sólida de que nós temos um fenómeno parecido ao da contaminação industrial. Houve uma época em que nós víamos o desenvolvimento industrial, achávamos tudo ótimo, e de repente descobrimos que aquelas tecnologias industriais que nos pareciam fantásticas destruíam a natureza, tinham efeitos muito nocivos na natureza, o que aliás ainda está a acontecer, mas nós já estamos a minimizar. No campo da cultura está a acontecer algo de muito semelhante. Há também novas tecnologias que também estão a ter consequências nefastas, matam a memória, matam a cultura, e nós temos de tomar medidas quanto a isso, sem perder as grandes potencialidades que essas tecnologias têm. Mas matam, inclusive, se me permite, e gostaria de saber a sua opinião, o convívio entre os jovens, entre os miúdos. Olha, eu fui visitar um museu com alunos recentemente, eram alunos de mestrado, era um museu próximo da Covilhã, eles nunca o tinham visto, não todos, mas a maioria não o tinha visto, e de repente havia uma coisa que procurava reproduzir uma viagem nos descobrimentos, e era uma sensação mesmo de uns grandes ecrãs que procuravam que nós tivéssemos a sensação de estar a fazer a viagem em 180 graus. Portanto, era uma coisa espetacular. Nós podíamos nos sentar ali nos puffs que havia no museu e vivíamos a experiência do barco. E, de repente, alguns dos jovens que estavam a visitar aquilo pegaram no telemóvel para filmar e meter aquela imagem imensa dentro do selo filatélico que é o telemóvel. E, portanto, é exatamente isso que está a dizer. As pessoas formatam a sua convivência não só uns com os outros, mas também com a realidade através do telemóvel. Isto é, estão sempre a espreitar pelo buraco de uma fechadura sem abrir a porta. E já agora, digamos, por exemplo, vou falar no caso concreto dos youtubers. Os youtubers é um fenómeno atual, mas que começou, digamos, há 2, 3 anos máximo. Esta gente toda, estes miúdos jovens que têm 10, 12, 14 anos,
daqui por 6, 7 anos estão na universidade, vão ser piores que aqueles que estão hoje nos bancos das faculdades? Se forem piores do que aqueles que estão hoje... Não vamos generalizar, naturalmente. Exato. Sabe que aqui há uma componente que eu gostava de sublinhar e que é muito importante neste fenómeno de que temos estado a falar. E é terrível, porque os efeitos das novas tecnologias estão a ter consequências de acordo com o estrato social. Isto é, nos estratos sociais privilegiados, vamos usar esta palavra com todas as aspas que ela merece, há um certo cuidado, há uma certa consciência e esses jovens, o efeito não vai ser tão grande. E é nos estratos sociais que não são tão favorecidos que isto está a ter um efeito mais nefasto. Isto é, está-se a reproduzir o que acontecia antes, que havia camadas sociais que tinham uma formação cultural mais cuidada e outras camadas que infelizmente não podiam ter acesso a ela. Essas camadas hoje em dia são como que fechadas no universo, nesse universo que está a referir, mas há outro grupo que vai continuar a ter uma formação académica consistente. Portanto, as novas tecnologias também estão a contribuir para uma certa desigualdade social e isso também é muito negativo. Ora, então o que é preciso fazer em relação ao futuro, que me estava a perguntar, em relação a esses horizontes de futuro? É sobretudo informar e dar a consciência a essas pessoas desse grupo social que não está tão protegido de que os telemóveis, os computadores, o facto do filho estar ali a ver o telemóvel ou estar a ver o computador não significa que esse filho esteja a obter uma formação. É preciso que o pai e a mãe tenham consciência disso. E são horas seguidas. E são horas e horas seguidas e que o pai e a mãe percebam que ali pode, sobretudo, estar a gerar-se o abismo do desemprego e da ausência de futuro do seu filho e que tem que ter cuidado com isso. Não proibir de maneira nenhuma, mas gerir esse espaço. Não, eu acho que o fruto proibido é mesmo o mais, é mesmo o mais apetecido. Exatamente. Portanto, eu não sou nada a favor de proibições, mas o próprio pai, no fundo, ajudar o filho, a filha, a descobrir as maravilhas da cultura sem ser lá dentro daquela caixinha do telemóvel ou da caixa um bocado maior do computador ou do tablet. E os seus alunos fazem alguma pergunta, questionam sobre matérias extracurriculares, sobre cultura geral, sobre as novas tecnologias, por exemplo? Nós, nas aulas de literatura, é muito difícil falar sobre textos sem ir falando sobre o mundo todo e, portanto, essas questões surgem e isso provoca-me uma pena muito, muito grande porque são jovens com imensas possibilidades. Eu costumo dizer que são belas adormecidas e é preciso alguém que lhes dê o beijo que vai despertar essas pessoas e acho que isso é uma tarefa. Obviamente o beijo aqui é um beijo intelectual. Mas eles estão anestesiados? Em parte estão. É uma anestesia terrível porque é uma forma deles reagirem a todos estes problemas que o Ocidente tem. É uma forma de porem uma distância, de colocarem ali um amortecedor, mas os problemas estão ali, quanto mais cedo eles os encararem, melhor. Isto é uma espécie de crime inocente também, esta utilização excessiva da... É um crime inocente e é um crime de particular gravidade, porque essas pessoas que estão a ser metidas nesses autênticos capoeiros ou capoeiras tecnológicas são menos conscientes, são menos capazes de crítica, menos capazes de reagir e, portanto, são cidadãos adormecidos, mais manipuláveis e temos de lutar contra isso. Mas sempre insisto com esta ideia de que as tecnologias em si, bem usadas, são um potencial maravilhoso. E há quem aceite algum tipo de conselho no sentido de não deixem de ver, mas moderem o visionamento de alguns conteúdos na internet. As próprias aulas têm uma dimensão pedagógica, porque sabe, os alunos quando estão ali diante de nós sem o telemóvel, a mão direita, a mão que eles têm em cima, treme ligeiramente. Eu costumo chamar isso o Parkinson tecnológico. Portanto, eles precisam ali do telemóvel. E, portanto, eu nas aulas contribuo para curar esse Parkinson e penso sinceramente que o professor tem de conseguir fazer isso. Agora, algum dos seus alunos já fez o chamado copy-paste de algum texto alheio e deu como seu? Ou ainda não? Eu sei que já vários ministros neste mundo se demitiram à custa de escândalos intelectuais nesse sentido, porque os seus currículos estavam profundamente adulterados e não eram seus, claro. Bem, esse é um dos grandes passos que nós damos no trabalho na universidade, é precisamente eles passarem dessa lógica do copy-paste para a lógica do conhecimento gerido por eles próprios, não é obrigatoriamente produzido por eles, porque são muito novos,
mas em todo o trabalho que fazemos há uma parte de assimilação dos conhecimentos e também uma parte já de produção, de reflexão própria e de conhecimento próprio, e vai ser isso, vai ser essa capacidade deles próprios pensarem por si mesmos que lhes abrirá a porta do futuro. Portanto, nós temos de gerar essa grande transformação. Mas há quem faça isso, ou há quem já tenha feito isso, ou ainda não? Entre os meus alunos, Sim. sim, sem dúvida. Ainda por cima, já fizeram. Isto é, não serem capazes de criar já terem criado mesmo copianços em textos. Sim, mas casos raros, porque nós já sabemos que esse perigo existe e começamos logo por avisar. Quer dizer, hoje em dia um professor já sabe o que é que o outro escreveu, não é? Exato, sabe que esse é o primeiro fantasma e o primeiro espectro, digamos assim, o primeiro monstro que está ali a ameaçar, a Damastor, que está a ameaçar as nossas aulas, e portanto os alunos são logo informados desde o início que isso tem um nome terrível, que é uma palavra que parece uma minhoca, plágio, e que eles não devem cometer plágio, porque às vezes é verdade que se nós não fizermos essa informação numa parte inicial, os alunos cometem-no quase sem darem por isso. É uma coisa tão natural, portanto temos de criar a consciência, digamos assim, de que há uma espécie de propriedade nos conhecimentos e que eles vão ter o seu próprio, que eles tenham consciência que eles vão ter o seu próprio terreno, o seu próprio quintal, a sua própria casa, a sua própria arquitetura de conhecimento e que, portanto, não façam plágio não só por uma questão de rigor ético, mas porque eles próprios são construtores de coisas novas. E não vão usufruir disso para toda a vida, porque sabem que depois vão ser, obviamente, castigados. Disse-me deu-me um mote muito interessante. A palavra plágio, para alguns, pode ser uma palavra, como antigamente se dizia, não era de 5 tostões, mas era de 2 escudos, não é? Agora já seria de 5 euros. A iliteracia é uma coisa dominante, ou seja, o não entendimento das palavras, por mais básicas que elas sejam. Sabe que corremos o risco de estar a transformar esta conversa num filme de terror e devíamos ter avisado os ouvintes, dizer atenção que isto é uma conversa para maiores de 18 anos. São vários crimes que nós estamos a desvendar. Mas só para que o ouvinte tenha uma consciência da gravidade deste problema, hoje em dia há jovens que têm dificuldade em ler textos em voz alta. Isto é real, obviamente pode perguntar, mas como é que isso acontece? Eu sou professor de literatura portuguesa do século XIX. Isto significa que quando estamos a ler um texto de Júlio Diniz, Camilo, vão aparecer palavras que não são palavras do uso cotidiano, mas que são palavras que uma pessoa medianamente culta deve dominar. Só que eles, precisamente por falta de experiência de leitura, muitas vezes ao lerem um texto encontram 7, 8, 10 palavras que estão a ler pela primeira vez. E acontece aquilo que é normal, quando lemos uma palavra pela primeira vez, tropeçamos. E é por isso que acabam por se engasgar e a leitura fica por aí. Foi uma das primeiras coisas que me alertou para este fenómeno. De qualquer forma, eu queria só deixar aqui uma nota de esperança, e é que nós todos temos muitas vidas, de certeza que o Germano Campos teve várias biografias dentro da sua biografia, eu também tive e eles também vão ter, e portanto eles podem ressuscitar e renascer desta situação. Agora é preciso, desde já, estar conscientes da morte latente que vive em tudo isto e, portanto, agir para que surja essa ressurreição. Apesar desse preâmbulo que fez e nesse aviso aos ouvintes e a quem está a seguir também esta conversa interessantíssima através da gravação em vídeo, é, apesar de tudo, um retrato, Os Crimes Inocentes, escrito pelo Gabriel Magalhães, é um retrato sobre nós, portugueses, do século XXI? Sim, é um retrato sobre nós, é uma paisagem de pessoas, é uma paisagem, um panorama social. Não é um panorama social áspero, negativo, cada coisa é compreendida e é estimada. Eu acho que quando criticamos alguma coisa, devemos criticar por amor, por paixão por essa pessoa, e não propriamente para amesquinhar, para enterrar, para ferir, pelo prazer de ver o sangue correr, como às vezes acontece nos filmes de terror. E neste sentido não, é o contrário, é uma crítica que sorri e que pretende abrir horizontes, porque saber conhecer um crime é ter a possibilidade de já não o cometer. E afinal, quem somos nós, portugueses? Nós, portugueses, somos um grupo de pessoas num cantinho da Europa, que para não estarem nesse cantinho se fizeram do tamanho do mundo. Somos um país dividido ao meio, entre os que podem cá estar e os que têm de partir. E somos um país de muitas ternuras e ao mesmo tempo de suaves crueldades.
E um país em que a grande reforma, a grande mudança, era que todos pudéssemos cá ficar e todos pudéssemos fazer o que queremos fazer aqui, nesta nossa nação. Não está-se a referir a alguém que, por acaso, está a viver oficialmente perto do Museu dos Coches, ali ao pé no Palácio de Belém. Tenho-me esclarecer, isso é uma referência velada. A Marcelo Rebelo de Sousa, essa suave ternura que tem, que nós muitas vezes temos, e de que ele é o expoente máximo. É o Presidente da República e ficamos sempre assim um pouco... Não estou a dizer que ele é cruel, atenção, estou só a dizer uma das partes que mencionou. Não, penso que é um Presidente que tem criado uma relação afetiva e emotiva muito forte com o país, ao mesmo tempo é uma personagem vibrante, sempre em movimento, o que num país tão lento e às vezes monótono como Portugal é um fator de alegria. Digamos que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é a quinta velocidade de Portugal e, nesse sentido, penso que muitos portugueses se sentem estimulados pelo seu papel. E retratados até. Eu diria que o Marcelo é assim uma personagem que se nos retrata-nos assim com uma certa desmesura, como naqueles espelhos que há nas feiras, às vezes, que ficamos mais altos, mais magros, diferentes, e por isso mesmo também é um reflexo divertido. Nós teremos que ser menos introvertidos e mais extrovertidos como ele. Também não é dormir só as 4 horas ou 5 que ele admite que faz. Eu digo-lhe sinceramente que cada português tem em si a sua melhor versão e que não precisa de cópias. Isso, em Portugal já tivemos muitas vezes isso, os modelos que se seguiam do senhor doutor, do senhor engenheiro, do senhor professor, e não vamos transformar o Marcelo no modelo do senhor presidente e agora temos todos de ser desta maneira. Eu acho que cada pessoa tem a sua velocidade, tem o seu ritmo e que, portanto, cada um encontra no espelhinho do bolso da sua alma a sua melhor maneira de agir. Agora, que não desista de si próprio, isso é muito importante. Pelo menos que continue a ser igual a si. E que descubra que muitas vezes nós somos pequenas traições a nós próprios, sem pensarmos muito nisso, e estamos sempre com aquela pedra no sapato de eu ainda não consegui, então que finalmente consigam e que cheguem realmente à verdade mais clara, mais transparente, mais luminosa da sua alma. E eu penso que isso é um aspecto muito bonito da Portugalidade, é que nós não desistimos dessas dimensões espirituais e que isso às vezes nos faz ultrapassarmos-nos a nós próprios. E se calhar aqui imitar um presidente seria uma nova forma de nos limitarmos. É dentro e fora do país. Já imaginou o que era ser Marcelo sem ser o Marcelo? Transformávamos assim em caricaturas. Ninguém aguentava. Ninguém aguentava, exatamente. Espero que realmente, enquanto ele, não sei se cumprirá assim, ou não o segundo mandato. Exatamente, é preciso começar a dizer ao Presidente Marcelo, vá mais devagar, porque senão não temos segundo mandato. É uma boa deixa e uma boa dica. Há pouco utilizou a expressão verdade. Ora bem, em qualquer crime, o objetivo é procurar a verdade, é procurar saber o que é que realmente aconteceu. O mundo do crime é misterioso e apaixonante para um escritor? Há um tipo de romance policial que se delicia com coisas horríveis, cabeças cortadas, pormenores sádicos, e há escritores que vão por aí. Há uma espécie de fascínio pelo horror, como se as pessoas quisessem estar a ler e ao mesmo tempo lamber aquele sangue todo que aparece por ali. No caso deste romance, obviamente há mortos, há uma personagem que aparece logo no início com uma lança espetada no ventre, há essa componente, mas mais do que ver cadáveres, embora eles apareçam, aquilo que se espreita são as almas. E como é que se faz a radiografia de uma coisa tão espiritual? Olha, a detetive, porque isto também é interessante dizer isto, é um romance com uma detetive feminina, o que é um atrevimento. Normalmente o romance policial é um universo masculino. A minha filha, que é feminista, deve ter ficado toda contente. Aplaudiu? É uma detetive, a Maria Teresa é toda feminista, quando me vê cozinhar lá em casa bate-me palmas. Isso acontece muitas vezes? Não. Ok, pronto. Mas acontece. Está esclarecido. Mas acontece. E realmente é uma detetive que simboliza Lisboa e ela mora em Santa Apolónia, no outro lado da cidade, e nos percursos que ela faz de um lado para o outro,
a cidade vai aparecendo. E, sinceramente, eu digo-lhe que outro dos crimes da nossa época é convencer-nos, é haver um esforço social por nos convencer de que essa dimensão misteriosa, enigmática de cada pessoa, à qual podemos dar um nome que quisermos, espírito, alma, de que essa dimensão não existe. É como se vivêssemos numa casa que tem vários andares, tem varandas maravilhosas, e as pessoas dizem-nos: olha, aqui existe este resto do chão, este resto do chão é a tua vida. E as pessoas não se sentem felizes no resto do chão, andam por ali, tentam divertir-se o máximo possível. E é preciso dizer: não, repara, há um segundo andar, há um terceiro, há um quarto. Isto, no fundo, é um prédio infinito e tu podes percorrer estes espaços todos. E eu acho que hoje em dia é um dever cívico também dar esta informação, mantendo totalmente a liberdade. Isto é, não transformando essa vivência espiritual num código da estrada, porque não deve ser isso. Eu ia lhe perguntar, para alguém que não vive em Lisboa, como é que faz escreve algo que se passa na capital? Tem que a conhecer bem. A minha esposa, que também se chama Rosário, como detetive, e eu vivemos em Lisboa durante bastante tempo. Mas não na Lisboa atual, se calhar, não sei se é... Não na Lisboa atual, mas sabe, estes detetives que surgem nas cidades, o Sherlock Holmes em Londres, o Maigret em Paris, ou eventualmente as cidades dos Estados Unidos contam às vezes até com vários detetives, Los Angeles tem uma série deles. O retrato que se faz é da cidade de uma determinada época, mas é sobretudo daquilo que há de intemporal nas cidades, não é daquele ambiente, aquele aroma, daquela suavidade e daquele erotismo lisboeta que nós podemos já encontrar, por exemplo, nos romances de Eça de Queiroz. As cidades são simultaneamente a sua época e qualquer coisa que permanece nelas e que é a sua personalidade. Mas, de qualquer maneira, o romance é um retrato da Lisboa contemporânea, mas ao mesmo tempo tenta chegar à quinta essência, vamos dizer assim, do viver lisboeta. E que Lisboa é esta de 2018? Embora se passe em 2015. Um 2015 que poderia ser 2018, mas é 2015 porque eu queria que o romance se passasse no Museu dos Coches antigo e não no novo. E foi engraçado quando o livro foi para a editora, a Dulce Garcia. Isso é importante. A Dulce Garcia, a editora, dizer que o Museu dos Coches era, salvo erro, o museu mais visitado da cidade de Lisboa. E se a Dulce Garcia diz, é porque é verdade. É porque é verdade, mas, insisto, está em 2015 para se poder passar naquele espaço fantástico que era o Picadeiro Real e não no novo museu. Que conhece ou não? Conheço. É mais frio? É mais frio sem dúvida. A temperatura da história e a temperatura da beleza desceu bastantes graus. E agora isto depende de quem gosta das temperaturas mais altas ou mais baixas. Agora, dizer que é Lisboa da Basílica da Estrela, onde se passam algumas cenas da zona do Oriente, onde também se passam outras da Baixa, evidentemente, dos restauradores, do Chiado, de Campo de Ourique. É, no fundo, toda uma geografia lisboeta que passa por aí, mas atenção, nós não deixamos de fazer também uma viagem ao interior nesse romance e aparece lá a cadeira assassina do Salazar, que foi qualquer coisa que sempre me fascinou muito. Como é que uma cadeira mata um ditador? Estamos a falar há 50 anos. Exatamente. Os romances, penso eu, quando são bem feitos, devem abrir as portas do futuro, mas isso implica também espreitar o passado. E nós temos aí um armário fantástico na nossa história, que é a época do salazarismo. Quando abrimos o armário, a porta range, e nesse armário lá está a cadeira, a misteriosa cadeira que matou o Salazar. Sempre me fascinou esta cadeira. Desminta-me se eu estiver errado, ao que parece, essa cadeira foi mesmo destruída pelo médico do Salazar. Ao que parece, foi destruída, mas às vezes a ficção tem mais força do que a realidade. E é isso que gosta mesmo num livro, sendo o seu primeiro romance, Os Crimes Inocentes? Sim, e sabe que quando escrevemos ficção é por uma espécie de magia, transformar a realidade. E é engraçado que acontece mesmo. Isto é, quando nós escrevemos uma fantasia, ela desliza devagarinho, se está bem feito, e se o livro está bem feito, ela desliza devagarinho para dentro da realidade. Ontem, na apresentação, o vereador Sá Fernandes disse: eu depois de ler o livro fui à pastelaria Versailles. Isto é mais um dos sítios que aparece no romance. Ainda está aberta, não está? Ainda está aberta. Pronto, ok, era só para saber. Ainda está aberta e ainda digamos, os frequentadores ainda são talvez mais
da cidade, do personagens. que os nossos visitantes. Mas foi lá ver se, por acaso, encontrava uma personagem que aparece no romance, um tipo de personagem que aparece no romance, e a personagem estava lá. A personagem estava lá. Não diga que quer transformar os Crimes Inocentes numa espécie de Código da Vinci do Dan Brown de Veneza ou Paris para Lisboa. Não. É precisamente o contrário, até talvez, porque o Dan Brown é mais para fechar as pessoas dentro dos seus próprios corpos, e aqui a ideia é fazê-las voar nas suas almas. Voar nas almas, voar também no pensamento. O escritor, e aqui temos uma dupla personalidade, como já disse, entre o professor, que é alguém que lida diretamente com as massas, com os seus alunos, mas também é um ser solitário, que gosta seguramente de escrever, não sendo incomodado por ninguém. Não há uma contradição? Sabe, há uma contradição. Eu penso que uma boa estratégia para conseguirmos viver bem é precisamente articularmos devidamente as nossas contradições, todos as temos, e se quisermos ser uniformes e homogéneos, em certo sentido destruímos aquilo que somos. Eu gosto muito da solidão de escrever e, ao mesmo tempo, confesso que a companhia das aulas me enriquece muito. As duas coisas são contraditórias, mas ao mesmo tempo é uma contradição boa. Não perguntou nunca aos seus alunos a opinião deles sobre qualquer coisa, ou pediu-lhes palpites, ou apresentou já a obra feita? Eu, em relação aos meus alunos, por uma questão de ética, eu penso que isto é importante. Já falamos nisto, nesta conversa, mas os livros são uma coisa, as aulas são outra, isto é, eles não têm por conhecer os meus livros. Não fica desiludido se eles não o conhecerem? Não, pelo contrário, isto é, eu entendo que no espaço de aula, eu sou professor, eles não são obrigados a conhecer o escritor, seria uma convivência extremamente perigosa, são coisas diferentes. Seria a mesma coisa que escritores como o Lobo Antunes ou Fernando Namora não passarem as receitas aos doentes porque os doentes não leram os livros, quer dizer, isto não tem sentido. Ou Miguel Torga. Ou Miguel Torga, são esferas diferentes e é importante que sejam esferas diferentes. O que acontece é depois alguns alunos descobrirem os livros, mas normalmente acontece depois de terem sido meus alunos. Eles passam a ter uma opinião diferente do professor? Não sei, tinha de os entrevistar a eles, mas é uma forma de amizade. Eu penso que a relação entre um autor e um leitor é uma das formas mais interessantes de amizade que existe. É uma amizade, tem qualquer coisa de semelhante com o que estamos a viver nesta entrevista. Nós estamos aqui os dois escondidos, o Germano Campos e eu. Embora estejamos a ser escutados pelos quatro cantos do mundo. Sabe-se lá em que condições, não é? E aonde? Exatamente. Portanto, estamos escondidos e ao mesmo tempo somos audíveis. E a relação entre o escritor e o leitor é assim também misteriosa. Os leitores não veem o autor não vê os leitores, e no entanto há ali vozes que passam de um lado para o outro e é uma coisa de uma grande beleza. Gabriel, uma última questão. Para estes Crimes Inocentes, disse que a sua heroína é detetive. Se fosse um homem, seria diferente? Se fosse um homem, seria diferente e sabe que foi... Era mais corriqueiro, não era? Foi uma das decisões mais... Só dizer-lhe que no romance há dois polícias, dois inspectores, que têm um papel secundário, porque a Rosarinho do Amaral, indiscutivelmente, pela sua argúcia e pela sua energia, os ultrapassa e eles ficam para trás, embora um deles, o comissário Almeida, seja uma figura interessante. Portanto, também lá está a dimensão masculina. Mas eu pensei realmente que, por um lado, era uma homenagem secreta à minha esposa, a quem devo muito. E a quem dedica o livro? A quem dedico o livro. E, por outro lado, também Lisboa replicava-se melhor, refletia-se melhor numa detetive e não num detetive. Lisboa é uma cidade feminina? É uma mulher? Eu penso que sim, que Lisboa é uma cidade em que o elemento feminino é importante, não só pelo género da palavra, mas pelo ambiente, e que uma detetive era de facto o que era mais interessante. Não está a haver um Hercule Poirot de saias, não? Não é nada disso. Não, a Rosarinho do Amaral é profundamente feminina, e a energia, a argúcia, a firmeza são também qualidades femininas.
que se retraduzem nestes crimes inocentes. A autoria de Gabriel Magalhães nos trouxe para estes 40 minutos de conversa que passaram num instante e espero que brevemente possa vir cá para um segundo romance, será? Eu não o quis corrigir logo no início. Este é para aí o quinto ou o sexto romance. Então estou profundamente enganado. Então foi algo que me uma informação, mas que já deviam ter corrigido. Não, é o quinto romance. E faz muito bem em corrigir. Portanto, estamos a falar em quinto. Quando falo em quinto... Não se preocupe, é mais um crime inocente. É mais um crime. que eu acabo de conhecer... Olha, mas que já estou absolvido. Já está absolvido. Já estou absolvido. E não houve vítimas, não aconteceu nada. Graças a Deus. Não, os seus anteriores escritos não eram romances, eram mais estudos. Há livros de vários... Há várias áreas em que eu trabalho. Romances já são 5, depois há 3 livros que foram publicados na área do ensaio no terreno da espiritualidade e depois há 3 livros de ensaio sobre questões ibéricas. Digamos, são os três campos que eu me dedico mais: o romance, a ficção, ensaio na área da espiritualidade, os temas ibéricos, que são muito fortes no trabalho que eu faço. E sempre controversa esta coisa. São sempre questões controversas. Entre Portugal e Espanha. Portugal e as Espanhas, porque há várias, não é? E há vários portugueses também, apesar de tudo. Há vários, também tem razão, pelo menos 2. Ontem estávamos a conversar no carro, chegamos à conclusão que havia 3 tipos de portugueses: o que está bem, o que passa mal e o que se vai embora. E, portanto, pelo menos temos essas 3 pátrias diferentes. Mas ia só dizer que depois também há os trabalhos de investigação do professor, portanto são 4 vidas, afinal são 4 heterónimos. E retificando com o meu pedido, obviamente, desculpas aos ouvintes e ao autor, o seu 6º romance vai ser publicado em 2019, por exemplo, ou daqui a 2 anos? Se as pessoas contratarem a Rosarinho do Amaral comprando este livro, vão obviamente ter novos episódios das aventuras da Rosarinho do Amaral. E dos seus crimes inocentes. Muito obrigado, Gabriel Magalhães. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado, até à próxima. Olha que é difícil ser entrevistado por si. Eu estava calado. Porquê? Eu estava calado à cautela.